Aí, olha esse texto. Luiz Sérgio Henrique. Quem é esse rapaz? Ele é o tradutor e um dos organizadores das obras do Gramsci. Sabe o Gramsci? Todo mundo fala aí, Revolução Cultural. Então, esse cara, acho que ele não é bobo. Aí ele tá falando assim, ó, democracia na América. As nações democráticas de todo mundo, entre as quais a nossa, não podem dispensar a presença renovada dos Estados Unidos nas suas fileiras. Ou seja, temos que seguir sendo, né, capachos do Partido Democrata. Nossas ordens vêm de lá. Não adianta querer ser um anti-imperialista. Tão imperfeita quanto qualquer outra, e com certeza mais assediada internamente, a democracia norte-americana hoje constitui um privilegiado observatório debruçado sobre o drama das sociedades abertas. Aquele tempo, uma sociedade aberta, né? Karl Popper, guru do Soros, gosta, né? E é o nome da ONG do Soros. Não há mais o sentimento de excepcionalismo de outros tempos, nem a retórica do que celebravam orgulhosamente a invicta cidade no alto da colina. À direita, políticos conservadores, e até muitos conservadores, como o Reagan, deram lugar a outros cuja visão sombria enxerga um país cercado de bárbaros. E a simples presença deles ameaçaria substituir a população autóctone, racialmente por, no mínimo, envenenar-lhe o sangue. Aí é chororô. Você vê. O ponto que o cara do Gramsci aí começa a chorar é porque hoje surgiu uma direita que é a direita. Não é mais a direita Rockefeller, que é a direita do Reagan, né? É porque a direita não estuda a história do Reagan, mas foi o cara que destruiu a indústria brasileira, e não só do Brasil, como de outros países, implementando o consenso de Washington. O jornalista Hélio Fernandes até denunciou ao longo da história, revelou alguns documentos, ó. Todo mundo é macumunado. Grande Reagan, né? Grande Reagan, meu Deus. Para os reacionários de novo tipo, a cidade na colina, antes gloriosa e inexpugável, agora se vê também ameaçada por inimigos internos que tomaram de assalto as instituições e configuraram um singular estado profundo, Deep State. Aliás, os tentáculos desse estado invisível, aos não iniciados, já teriam se espalhado pela sociedade civil, contaminando as artes, as profissões liberais, a política e a imprensa independente. Sim, né? Tipo no Brasil. O tipo establishment brasileiro não tá em tudo. As artes não estão dominadas, jornais, mídia, tudo. Não tem mais espaço pra direita. E lá eles estão falando isso, cara. Eles tomaram tudo. Toda essa linguagem evoca medos e paranoias dos piores regimes do século passado, e não por acaso o termo fascismo voltou a ser empregado até por gente insuspeita de inclinação à esquerda. Não, tá vendo? É por isso que é justo chamar essa direita, que renasceu de fascista. No entanto, o grosseiro espírito nativista e o apregoado anti-elitismo convidam-nos antes a descrever o fenômeno como uma espécie de nacional-populismo destes tumultuados tempos hipermodernos, sem menosprezar outras tentativas de ajustar palavras e coisas. O fato é que tal nacionalismo populista, oposto ao já passado cosmopolitismo globalista, requer um homem forte e respectivo culto. O globalismo de outrora guardava um ingênuo otimismo pelo qual, universalizadas em marcha batida as relações econômicas, mas cedo ou mais tarde a institucionalidade democrática sobreviveria como um passe de mágica. O nativismo de agora, particularista e bélico, navega sob o signo da redução da democracia ao seu elemento plebiscitário. Daí a apologia do strongman, homem forte, o aplauso à sua impaciência com freios e contrapesos da dimensão liberal da democracia. Tradução. O problema agora é que surgiu uma direita nacionalista, soberanista, tipo Trump, né? Vou te botar tarifa se tu quiser vir criar confusão pro meu lado. Se tu ameaçar meu domínio, eu tô pensando no meu país. Não pode, não pode. Tem que ter uma agenda globalista de interferência internacional, impor uma agenda. Ah, olha como essa direita é miserável. Ela quer transformar a democracia, cara, basicamente em plebiscito. Colocar a vontade do povo em ação, mas o povo não sabe de nada. Nós, os iluministas, é que sabemos. A sociedade tem que ser guiada pela cabeça das ONGs, dos especialistas. E por fim, fala, não, eles estão satisfeitos com os freios e contrapesos da democracia. Da democracia, né? Vocês conhecem os freios e contrapesos. Né? Vocês estão satisfeitos? Vocês estão satisfeitos? Aí, ele depois de pintar esse cenário, ele fala: democracia liberal, precisamente foi o singular nome de batismo dado ao tipo de regime cuja implementação se pretende como resposta aos sobressaltos da época, ou seja, contra o globalismo. Nasci em 2014 e tivemos o prazer de falar sobre isso. Né? Fomos assim, lemos o discurso que fundou a democracia liberal, promovido pelo Vitor Boy, e eu fiquei extremamente surpreso com a capacidade de análise desse cara, de descrição na época. Esse cara é diferenciado. A fórmula de autoria do Orbán, tornado surpreendentemente um dos estrategistas da direita populista no xadrez internacional. O Observatório Norte-Americano, dizíamos, é um ponto avançado em relação à Europa e mesmo ao Brasil. Lá, um dos dois grandes partidos nacionais cruzou com Trump a linha que separa a disputa constitucionalmente regular e o desafio aberto à transmissão pacífica do poder. Ou seja, os Estados Unidos está na frente porque lá, hoje, você tem uma direita soberanista que tem um partido forte, organizada, uma bancada grande, quando tem maioria na Câmara, maioria no Senado, Senado, barba, cabelo e bigode. A transgressão da fronteira constitucional tornou-se possível quando o Partido Republicano perdeu propriamente a sua característica de partido político para se transformar num movimento populista de massas reunido em torno de um culto. Essa metamorfose, segundo Levitsky e Ziblatt, é que a teoria, e a teoria dos autores aqui, no fundo, o grande partido antigo, né, os republicanos, estrincheirou-se na defesa encarniçada de um continente demográfico prestes a tornar minoritário. Brancos, cristãos, conservadores do meio rural compõem um núcleo muito coeso, mas com reduzida capacidade expansiva. Estão fechados numa bolha. O que, de resto, explica as muitas derrotas no voto popular nas eleições presidenciais desde 92. Quem que rompeu essa barreira? Quem começou a falar com outros blocos, outros grupos? Você lembra da matéria do Trump? No discurso de Wisconsin? Falando para os trabalhadores? Falando de trabalho? Falando de indústria? Como é que a direita no Brasil quer chegar ao poder sem trazer mais apoiadores? Gente, como vocês esperam que a partir de amanhã mais pessoas cerrem as filas da direita? Se nada novo está acontecendo. Beleza que às vezes a pessoa tem um surto, né? Ela percebe uma maldade no local de trabalho. Então aquela notícia que ela fala, isso aqui é muito suspeito. E ela se abre e ela começa a descobrir várias verdades. Mas tem pessoas que se importam com temas e tem pessoas que se importam com outros temas. Se a gente fica monotemático, se a gente fica preso a poucos assuntos, a gente não consegue dialogar
com outras camadas da sociedade. E aí ele termina falando assim, ó, as nações democráticas de todo mundo, entre as quais a nossa, ou seja, o Brasil, não pode dispensar por essa renovada dos Estados Unidos nas suas fileiras. Se porventura tal não ocorrer, o horizonte global e brasileiro será o de uma luta defensiva ainda mais dura, prolongada e imprevisível. Vamos nos unir aos globalistas, né? Que é o que o Lula está fazendo aí na Assembleia Geral da ONU.